Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 106. Criando um monstro. Sob os olhos atentos de Sunny, o eco começou a mudar. A luz que caía do núcleo das sombras parecia penetrar na carne da criatura de pedra, fazendo-a brilhar com um resplendor sombrio. Filamentos de névoa sombria emanavam debaixo de sua impenetrável armadura, fundindo-se lentamente com ela. Parecia que a Santa de Pedra estava envolta em uma chama negra fantasmagórica, sendo refeita por ela. O pouco de cor que havia em seu corpo foi apagado e substituído por nada além de escuridão. Apenas 2 fogos carmesim ardendo em seus olhos rubis permaneceram, mudando levemente de tom e se tornando mais ameaçadores. Claro, todas essas mudanças estavam acontecendo na superfície. Se não fosse pela transformação traumática que Sunny passou para herdar uma parte da linhagem proibida do tecelão, isso teria sido tudo que ele veria. No entanto, com os olhos alterados pela agonia de consumir a gota de sangue divino, ele conseguia ver muito mais. Sob a superfície, a essência do eco também estava sendo alterada, de uma maneira muito mais fundamental do que sua aparência externa. As brasas brilhantes que serviam de âncoras para a trama de cordas de diamante perderam seu brilho, tornando-se tão transparentes e vazias quanto o próprio núcleo das sombras. As cordas de diamante desapareceram, substituídas por um mar de escuridão. Essa escuridão tinha uma forma, um contorno que seguia perfeitamente as linhas do corpo da Santa de Pedra. Era como se uma sombra viva agora habitasse, usurpando o papel que havia sido desempenhado pelo padrão das cordas mágicas uma vez. Embora semelhante na aparência ao eco original, essa nova criatura era um tipo completamente diferente de existência. Sunny nunca tinha visto nada parecido antes. Foi criado pelo seu aspecto, afinal. O processo de transformação, enquanto isso, estava chegando ao fim. O raio de luz escura emitido pelo núcleo das sombras estava desaparecendo, seu reflexo se afogando na água calma do mar silencioso. As chamas negras já estavam totalmente absorvidas pela armadura petrificada da Centurião, junto com o brilho sombrio de sua pele lisa de granito. Sunny observou a Santa de Pedra. Vestida com a armadura negra e sem brilho, com 2 chamas rubi ardendo nas sombras profundas da viseira, ela parecia uma encarnação de pura escuridão, um demônio nobre enviado para travar guerra contra o céu das profundezas do inferno. O que mudou mais, no entanto, foi sua presença. Antes, o eco parecia uma casca vazia, uma ferramenta mágica em vez de um ser real. Agora, no entanto, havia indícios de uma vontade misteriosa em seus olhos carmesim, uma sensação sutil de que havia um lampejo nascente de consciência ardendo em algum lugar profundo dentro de sua alma sem luz. Ou qualquer coisa que o monstro ameaçador tivesse em vez de uma alma. Isso era uma sombra. Assim que esse pensamento apareceu na mente de Sunny, a voz vagamente familiar do feitiço ressoou acima das águas escuras do mar da alma. Você criou um monstro das sombras, Santa de Pedra. Ao ouvir essas palavras, Sunny sorriu. No entanto, um segundo depois, o sorriso desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de dor. Somente agora, após o processo estar completo, ele sentiu um vazio sutil impregnando todo o seu corpo. Ele se sentiu enfraquecido. A perda de 100 fragmentos de sombra finalmente mostrava seu efeito. Ele suspeitava que gastá-los dessa maneira reverteria o processo de acumulação de poder que o consumira nos últimos meses, mas ainda era uma sensação desagradável. Ele estava muito mais forte do que durante a jornada pelo labirinto. No entanto, parte de sua força física estava inegavelmente perdida, deixando-o com um amargo sentimento de arrependimento. Não, ele sabia que isso aconteceria e decidiu prosseguir com o experimento mesmo assim. Valeu a pena. Esquecendo-se da mudança em seu estado físico, Sunny caminhou ao redor de sua sombra e observou-a de diferentes ângulos. Os olhos da Santa de Pedra acompanhavam silenciosamente seus movimentos, enviando lampejos de luz carmesim refletindo na superfície negra do mar tranquilo. Isso é incrível. Eu me pergunto do que ela é capaz. Invocando as runas, Sunny notou imediatamente que havia um novo agrupamento brilhando logo abaixo daquele que descrevia seus ecos. Sombras, Santa de Pedra. Animado para aprender mais sobre seu novo monstro de estimação, Sunny estava prestes a concentrar sua atenção nas runas, mas parou e olhou para sua própria sombra, um pouco envergonhado. Desculpa. Como você está se sentindo, amigo? Você não está, você sabe, com ciúmes ou algo assim. A sombra desviou o olhar e fingiu que não o conhecia.
Aparentemente, era indiferente à aparição de uma nova criatura sombria a seu serviço, mesmo que essa nova sombra tivesse uma letra maiúscula em seu nome. Bem, eu só queria dizer que você não deveria estar. Eu ainda valorizo muito você. Mesmo que a Santa de Pedra provavelmente seja capaz de fatiar monstros poderosos em pedaços minúsculos com sua espada, enquanto você ainda é apenas uma peça inútil de um batedor incrivelmente capaz e meu confidente mais confiável, eu ainda aprecio você. Ele encarou a sombra por um momento e, vendo que não reagiu de forma alguma, virou-se. Esse cara, é melhor ele melhorar o jogo dele. Concentrando-se nas runas, Sunny invocou a descrição da sombra e leu. Sombra, Santa de Pedra. Rank da sombra, desperta. Classe da sombra, monstro. Atributos da sombra, mestre de batalha. Inabalável, centelha de divindade. Sunny piscou. Parecia que o atributo divino da Santa de Pedra havia evoluído para combinar com o dele. Seria porque ele era o mestre dela. Essa foi uma surpresa agradável. No entanto, ele ainda não via como ela era diferente de antes. Franzindo a testa, ele continuou a olhar as runas cintilantes. Descrição da sombra. Santa de Pedra foi criada pelo traiçoeiro perdido da luz na escuridão amaldiçoada da costa esquecida. De novo com essa coisa de traição. Será que posso ter outro epíteto, hein? Mas no momento seguinte, ele esqueceu toda essa pequena frustração. Porque a linha seguinte de runas mostrou-lhe algo realmente inesperado. Logo abaixo da descrição, um conjunto familiar de runas brilhava no ar. Fragmentos da Sombra, 0200. Shadowslave, capítulo 107. Sombra Crescente. Sunny encarou as runas, perplexo. Então, uma súbita luz de compreensão apareceu em seus olhos. Ele finalmente percebeu qual era a principal diferença entre um eco e uma sombra. Era realmente muito simples. Os ecos eram meras réplicas das criaturas que os haviam deixado para trás. Eles eram moldados à imagem e semelhança delas e nunca mudavam, permanecendo sempre iguais aos originais no momento de suas mortes. As sombras, no entanto, eram diferentes. Afinal, eram mutáveis por natureza, sempre mudando suas formas e aparências dependendo do ambiente. E, assim, uma sombra também era capaz de mudar até certo ponto. Era capaz de crescer. Seus olhos se arregalaram. Ao derrotar criaturas do pesadelo, ele era capaz de absorver seus fragmentos de sombra e se tornar mais forte. Eventualmente, seu núcleo de sombra estava destinado a evoluir, passando de dormente para desperto, e além. O salto de poder que vinha com essa evolução era inigualável. É verdade que ele não tinha certeza dos detalhes específicos desse processo, sem mencionar que, como um humano, ele só poderia se tornar um desperto depois de retornar do reino dos sonhos para o mundo real, o que era impossível de fazer neste lugar maldito. Ele também não sabia o que aconteceria se realmente conseguisse acumular os 1000 fragmentos de sombra que as runas exigiam. Mas, independentemente do que acontecesse, se ele continuasse caminhando para frente no caminho dos despertos, ele acabaria superando suas memórias e ecos, tornando-os fracos e inúteis contra inimigos de classificação comparável. Ele então seria forçado a descartá-los e tentar encontrar substitutos adequados, sem nenhuma garantia de que realmente teria sucesso. Este problema não era tão grave quando se tratava de memórias, que eram comparativamente fáceis de obter. Os ecos, no entanto, eram extremamente raros. Uma vez que um eco se tornasse muito fraco para acompanhar seu mestre, substituí-lo era uma tarefa extremamente difícil. Mas as sombras eram capazes de crescer com ele, tornando-se mais poderosas à medida que ele se tornava mais poderoso. Contanto que Sunny estivesse disposto a se esforçar, sua sombra nunca ficaria para trás. As possibilidades que essa simples qualidade abria eram verdadeiramente infinitas. Era o suficiente para mudar completamente seus planos para o futuro. No passado, Sunny sempre se imaginou como a principal força no campo de batalha, contando apenas com memórias e 1 ou 2 ecos perdidos para apoiá-lo. Isso acontecia porque ecos de classificações e classes mais altas eram tão inimaginavelmente difíceis de encontrar. Embora muito mais raros do que as memórias, ainda havia muitos ecos dormentes por aí e um número considerável de ecos despertos também. Eles eram principalmente compartilhados entre mestres e santos, que eram capazes de derrotar as criaturas do pesadelo dessas classificações com relativa facilidade. Mas batalhas contra monstros caídos e corrompidos, sem mencionar qualquer coisa ainda mais terrível, nunca foram fáceis.
Como tal, não havia troféus suficientes trazidos de volta após matar criaturas de seu tipo para tornar a ideia de adquirir um eco de classificação mais alta uma possibilidade realista. Para todos, exceto Sunny. Ele poderia massacrar monstros mais fracos, obter ecos menores e então cultivá-los em bestas imparáveis de matança. Não limitado pelas leis da probabilidade e chances decrescentes, ele poderia lentamente construir um exército de sombras poderosas para lutar suas batalhas por ele, em seguida, observá-las destruir seus inimigos de uma distância segura enquanto saboreava um coquetel. Isso é o que os ricos bebiam, certo? Sem mencionar que os monstros não estavam limitados pela necessidade de passar por pesadelos para aumentar sua classificação, pelo menos não até onde Sunny sabia. Para ser sincero, ele não tinha ideia de como as criaturas do pesadelo evoluíam seus núcleos. O demônio carapaça parecia ter se dado muito bem apenas comendo os frutos da árvore da alma e absorvendo lentamente grandes quantidades de essência da alma. De qualquer forma, havia a possibilidade de que ele fosse capaz de tornar a Sombra Santa muito mais poderosa do que ele mesmo tinha chance de se tornar na Costa Esquecida. Talvez até poderoso o suficiente para tornar sua vida aqui verdadeiramente tolerável. Olhando para a sombra com faíscas de empolgação dançando em seus olhos, Sunny sorriu de orelha a orelha. Você e eu vamos realizar grandes coisas juntos, amigo. Se a própria sombra dele ainda não estava preocupada com seu lugar em seu coração, seria inteligente começar a se preocupar agora. A questão que consumia os pensamentos de Sunny agora era, como, exatamente, ele deveria alimentar a Santa Sombra com fragmentos? Se ele pudesse simplesmente transferir alguns dos seus próprios para ela, faria isso sem pensar duas vezes, embora isso diminuísse ainda mais sua força pessoal. No entanto, parecia não haver como fazê-lo. Nenhuma quantidade de olhar para as runas, tocar na silenciosa criatura de pedra ou tentar falar com o feitiço surtiu efeito. Sunny até pediu conselhos à sua própria sombra, mas aquele cara não estava com vontade de conversar. A palavra desprezível, traidor, estava escrita por toda a expressão inexpressiva de seu rosto escuro. Pelo menos foi isso que Sunny entendeu depois de ser recebido com um tratamento silencioso. Em toda a excitação, ele esqueceu que a sombra era fisicamente incapaz de falar. Coçando a nuca, Sunny andava pelo mar da alma tentando encontrar uma maneira razoável de colocar alguns fragmentos de sombra dentro do silencioso monstro de pedra. Bem, a resposta mais óbvia é ir e fazer com que ela mate algumas criaturas do pesadelo. No entanto, isso funcionará? Quando meu leal carniceiro matou algo, fui eu quem recebeu os fragmentos, não ele. Espere, ele? Será que Cassie me infectou com seu desejo infantil de atribuir qualidades humanas a tudo? Ele, não ele. Eu e não ele. Certo, isso é melhor. Espere, sobre o que eu estava falando. Olhando para o mundo exterior, Sunny franziu a testa. Atualmente, era dia lá fora, geralmente, ele estaria dormindo profundamente neste momento. Sair durante o dia era perigoso. Ele teria que andar fora das sombras, permitindo que todos os tipos de horrores caídos pusessem os olhos nele. Ele sobreviveu por tanto tempo neste inferno sendo extremamente cauteloso, covarde e caçando apenas durante a noite. Ele pagou um preço alto para aprender essas lições, quase perdendo a vida no processo. Mas mesmo assim, ele deveria arriscar? Shadowslave, capítulo 108. Cobaia. Ainda indeciso, Sunny dispensou a Santa de Pedra. Ele estava curioso para ver se a sombra adormecida se tornaria uma esfera de luz, assim como um eco faria. No entanto, ela não se transformou. Assim que deu o comando, a armadura ornamentada da criatura de pedra foi imediatamente envolvida por chamas negras, e com uma lufada de vento fantasmagórico, ela desapareceu. Parecia que a sombra tinha retornado ao abraço do núcleo sombrio que a havia criado, e agora dormia em suas profundezas, banhada pelas ondas invisíveis de chamas negras nutritivas. Sunny coçou a nuca. Então, as sombras habitavam literalmente a parte mais profunda de sua alma. Ele não sabia realmente como se sentir sobre isso, mas achou que era estranhamente apropriado. Afinal, ele mesmo era um filho das sombras. Com um suspiro pensativo, Sunny emergiu do mar da alma e olhou ao redor de seu esconderijo secreto. Do lado de fora da catedral em ruínas, o sol brilhava acima da cidade amaldiçoada. Mas nenhum de seus raios podia alcançar essa câmara oculta tranquila. Sunny suspeitava que, há muito tempo, a sala secreta serviu como aposentos particulares de uma venerada jovem sacerdotisa que realizava rituais sagrados neste templo.
Ele encontrou algumas de suas coisas no guarda-roupa modesto que estava escondido atrás de um painel de pedra, de alguma forma preservado em perfeitas condições, apesar dos milhares de anos que se passaram desde que a cidade sucumbiu à maldição das trevas. Se não fosse pela lamentável disparidade entre seus gêneros, ele teria uma coleção inteira de roupas para vestir, em vez de passar todas as horas acordado vestindo o mesmo e velho manto do titereiro. Havia limites para a quantidade de abuso que até uma armadura de 5º nível poderia suportar. No entanto, de certa forma, ele teve sorte. Pelo menos sua armadura era feita de tecido macio. Teria sido muito pior se ele tivesse que vestir uma armadura de placas ou um cota de mar enferrujada. Essa sacerdotisa, é claro, não usava o mesmo método extravagante para entrar em seus aposentos particulares. Na verdade, havia uma porta que levava para fora do quarto e para um corredor oculto que terminava com uma escada estreita. No entanto, as escadas haviam desabado há muito tempo, deixando apenas um profundo eixo vertical para trás. Essa era a rota de fuga de Sunny caso alguém ou algo encontrasse seu esconderijo. Levantando-se da magnífica cadeira de madeira, Sunny andou um pouco e acendeu o fogo sob um fogão improvisado, planejando fazer um jantar tardio para si mesmo. As chamas alaranjadas iluminavam a câmara escondida, enviando sombras dançando nas paredes. Ah, certo! Eu nunca peguei carne fresca. A noite foi tão agitada que ele havia esquecido completamente o propósito inicial de sua caçada. Jogando as últimas tiras de carne na grelha, ele as temperou com sal e suspirou mais uma vez. O desejo de simplesmente se aventurar lá fora e entrar em uma luta com a criatura do pesadelo mais próxima parecia mais atraente a cada minuto. Não! Não, não. É assim que você acaba morto. Para se distrair desses pensamentos sedutores, Sunny decidiu invocar a Santa de Pedra no mundo material e realizar alguns experimentos na segurança de seu esconderijo secreto. Levantando-se, ele desejou que a sombra aparecesse. A câmara secreta estava submersa em sombras profundas. A própria sombra dele estava escondida em uma delas, de braços cruzados na parede fria de pedra. Na visão de Sunny, aparecia como uma silhueta feita de uma tonalidade mais escura de preto. Normalmente, um eco apareceria na frente do invocador, tecido a partir de inúmeras faíscas de luz em movimento. No entanto, a entrada da Santa de Pedra era completamente diferente. Em vez de materializar-se do nada, ela saiu de sua sombra como uma sinistra cavaleira das trevas. Envolta em escuridão, sua figura elegante emanava uma sensação de perigo e presságio. Primeiro, 2 olhos de rubi se acenderam nas profundezas da sombra. Depois, a escuridão ganhou vida e avançou, tomando a forma do monstruoso ser de pedra mortal. A sola de seu solere de pedra tocou o chão com um estrondo alto, e um momento depois, a Santa das Sombras estava parada no meio de seu quarto, com a mão apoiada no pomo de sua espada. Sunny fez uma careta, sentindo uma leve dor de cabeça. Então, a sombra estava se escondendo em uma sombra. E então a sombra saiu da sombra para ficar com ela nas sombras. Isso está começando a sair do controle. Eu realmente preciso pensar em uma terminologia melhor. Ele sentiu que este era um problema vital, mas nenhuma palavra adequada veio à sua mente. Olhando para a dupla silenciosa, Sunny perguntou hesitante. Alguma ideia? Infelizmente, tanto sua sombra quanto sua sombra eram mudas e incapazes de expressar suas opiniões, mesmo que quisessem. Sem nenhuma ajuda, Sunny suspirou. Certo, pensarei em algo mais tarde. Por enquanto, vamos ver do que você é capaz. Invocando sua sombra, ele se envolveu em seu abraço reconfortante e encarou a Santa de Pedra, preparando-se para testar sua força. Inspirando profundamente, ele se concentrou e deu um comando ao monstro ameaçador. Me ataque. Sunny esperava que a sombra hesitasse por um momento, talvez até exigindo alguma persuasão para atacar seu mestre. Em vez disso, a Santa de Pedra imediatamente se inclinou para frente e socou-o no peito sem pensar 2 vezes. Com sua proeza física aprimorada pela sombra, Sunny tinha certeza de sua capacidade de suportar um golpe do monstro desperto, pelo menos até certo ponto. No entanto, ele estava errado. Muito, muito errado. Antes que pudesse reagir, o punho de pedra com armadura colidiu com suas costelas, fazendo Sunny sentir como se tivesse sido atingido por um trem. No segundo seguinte, ele se viu deitado no chão, cercado por inúmeros pedaços de madeira quebrada. Não! Minha cadeira! A magnífica cadeira havia desaparecido, impiedosamente transformada em estilhaços e lenha pelo impacto com suas costas. Era completamente irrecuperável.
As costas de Sunny também não estavam muito melhor. Virando-se de bruços com um gemido, Sunny cuspiu um pouco de sangue no chão de pedra e levantou fracamente uma das mãos, dando à Santa das Sombras um sinal positivo. Ugh, bom, bem feito. 10 de 10, exatamente como, droga, isso realmente dói, exatamente como eu esperava. Lançando um olhar furtivo à elegante cavaleira de pedra, ele forçou um sorriso e tentou se levantar. Acho que preciso rever alguns detalhes dos futuros experimentos. A seguir, Sunny planejava aprimorar a Santa de Pedra com a sombra antes de fazê-la atacá-lo novamente. No entanto, pensando bem, havia maneiras melhores de medir seu poder. Shadowslav, capítulo 109. Almas Gêmeas. Levantando-se do chão, Sunny cambaleou e encontrou seu caminho de volta ao fogo que ardia sob a grelha improvisada. Olhando para a imóvel cavaleira de pedra, cuspiu um pouco mais de sangue e gemeu. Enquanto o aroma apetitoso da carne assada enchia o ar, a trama de sangue se ocupava em reparar seu corpo. Quando seu jantar estava pronto, Sunny conseguia respirar sem fazer caretas. Colocando a carne em sua posse mais preciosa, o luxuoso prato de prata, Sunny se preparou para comer. Na costa esquecida, necessidades simples do dia a dia, como pratos, eram mais raros do que espadas encantadas e armaduras mágicas. Em toda a cidade amaldiçoada, apenas Gunlaug e seus 5 tenentes conseguiam jantar com tanto decoro quanto Sunny. É verdade que ele ainda não havia encontrado sequer um único par de achis em todo aquele maldito lugar, muito menos algo mais avançado tecnologicamente, como uma colher. Claro, Sunny poderia tentar fazer uma ele mesmo, mas não era a mesma coisa. A Santa das Sombras olhava silenciosamente para ele com seus ardentes olhos de rubi. Sentindo-se desconfortável sob seu olhar misterioso, Sunny olhou para o prato e depois para a ameaçadora criatura de pedra. Você quer um pouco? Ele levantou um pedaço de carne e ofereceu ao monstro taciturno. No entanto, a Santa de Pedra não mostrou nenhuma reação. Bem, como quiser. Usando o espinho espreitador como utensílio de cozinha, Sunny se deliciou, devorando a carne suculenta como um animal faminto. Sem nenhuma alma humana por perto, ele não se preocupou com os modos à mesa. Isso é vida! Seu eu faminto e marginal ficaria realmente chocado ao ver este banquete extravagante. Aquilo era carne de verdade. Ele mesmo havia caçado e preparado, nada menos. Além disso, ele podia desfrutar de um tipo semelhante de comida de luxo quase todos os dias. Claro, essa carne de verdade veio de um monstro horrendo, mas esses eram apenas pequenos detalhes. Mastigando o último pedaço com uma sensação de profunda satisfação, Sunny olhou pensativo para a Santa de Pedra. Era hora de continuar. Antes, ele queria ver se havia uma possível sinergia entre os diferentes poderes que seu aspecto possuía. Ou seja, se o aprimoramento fornecido pelo controle das sombras poderia ser aplicado às sombras. Sunny sabia que sua sombra era capaz de aprimorar seu corpo, suas memórias, e com menor efeito, vários objetos inanimados. No entanto, não conseguia melhorar outros humanos e memórias que pertenciam a eles, assim como qualquer criatura viva, exceto o próprio Sunny. Ele havia testado secretamente isso durante suas viagens com Nefis e Cassie para chegar a essa conclusão. Mais importante, não podia afetar os ecos. Mas e quanto às sombras? Dando um comando mental, Sunny enviou sua sombra na direção da Santa de Pedra e prendeu a respiração. Fluindo como água, a sombra agarrou silenciosamente o monstro estatuário em seu abraço escuro. Depois, pareceu desaparecer, como se fosse absorvida pela carne de pedra do Cavaleiro Tenebroso. Um momento depois, os olhos de rubi da Santa de Pedra brilhavam com fogo carmesim. Sua pele lisa de granito brilhava novamente com radiância sombria, mechas esfumaçadas da névoa cinza espectral emanando debaixo de sua armadura semelhante à pedra como chamas dançantes. De repente, parecia que a temperatura na câmara escondida caía alguns graus. As sombras ao redor da ameaçadora criatura pareciam inchar, tornando-se mais profundas e escuras, como um vasto manto costurado de negritude vazia sem limites. A elegante Santa de Pedra sempre parecia perigosa e mortal, mas agora, era francamente aterrorizante. Mesmo sem ter a Santa das Sombras o golpeando novamente, Sunny podia dizer que o experimento terminou com um retumbante sucesso. Ficou evidente que os dois tipos de suas sombras foram praticamente criados um para o outro. Seu poder foi aumentado pelo menos em dobro. Um pouco chateado, ele olhou para baixo e suspirou. Por que ela parece tão mais legal do que eu ao usar a sombra? Não deveria ser o contrário? Sou eu o verdadeiro divino das sombras aqui.
Cadê minha aura de misteriosa legalidade? Sacudindo a cabeça, Sunny lamentou sua falta de boa aparência e, simultaneamente, se congratulou por se tornar mestre de um monstro tão estiloso. Tecnicamente, não importava como suas sombras pareciam, desde que fossem poderosas. No entanto, ele secretamente se alegrava que sua primeira sombra não era apenas poderosa, mas também uma visão sombria e bela de se contemplar. Matar monstros era ótimo, mas matar monstros enquanto parecia bem era ainda melhor. Espere, se ela pode usar minha sombra, o que mais ela pode usar? Subitamente empolgado, Sunny finalmente engoliu o pedaço de carne quase esquecido e dispensou a Santa de Pedra. Então, mudou sua perspectiva para olhar o mar da alma e a convocou novamente, desta vez dentro dele. A sombra apareceu em um redemoinho de chamas negras e ficou imóvel sobre as águas calmas do mar silencioso. Seus misteriosos olhos de rubi encararam através da estreita viseira de seu capacete de pedra. Sem perder tempo, Sunny olhou para as esferas de luz circulando em torno do núcleo das sombras. E se eu puder equipá-la com memórias reais? O que escolher? Ela era extremamente forte e muito habilidosa com seu escudo redondo, então não seria lógico supor que um escudo maior se adaptaria ainda melhor a ela? Por coincidência, ele tinha um desses. Sunny invocou a memória que havia conseguido em uma das lutas nas ruas da cidade amaldiçoada. Era um escudo grande e quadrado, quase tão alto quanto ele. A coisa era pesada e difícil de manusear para realmente usar em combate, pelo menos não por Sunny. Além disso, ele empunhava um tachi, que só poderia funcionar em todo o seu potencial se segurado com as duas mãos. Segurando o escudo pesado, Sunny caminhou até a Santa das Sombras e entregou-o a ela com um sorriso esperançoso. Aqui. Pegue isso. Por favor. A sombra encarou-o por alguns momentos, depois baixou a cabeça e olhou para o escudo maior. Vamos lá. Pegue. Seu coração pulou quando a criatura estatuária levantou lentamente as mãos e agarrou a memória com suas manoplas de pedra. Isso mesmo. Agora, use-o. A Santa de Pedra obedientemente levou o escudo ao peito. E então, o quebrou. Sunny congelou, com a boca aberta. Sua memória foi destruída. O que? Os fragmentos da memória quebrada se transformaram em um rio de faíscas minúsculas de luz, assim como o eco do carniceiro carapaça e a lâmina azul haviam feito antes de desaparecer para sempre. Meu escudo maior! Sunny sentiu uma pontada aguda de tristeza em seu coração. Sim, o escudo não tinha utilidade para ele. Mas valeria tanto dinheiro no mundo real. Por quê? Por que essa coisa maligna teve que quebrá-lo? Por quê? Não era suficiente sua bela cadeira? Ele olhou para as faíscas minúsculas, querendo chorar. No entanto, um momento depois, seus olhos se arregalaram. Porque o rio de faíscas não desapareceu. Em vez disso, circulou ao redor do corpo da Santa de Pedra e depois, de repente, atravessou-o, separando-se em dois fluxos. Cada fluxo foi então absorvido por uma das brasas escuras que ardiam no fundo da sombra viva que estava escondida dentro do corpo do monstro. Sunny piscou. A Santa de Pedra ficou mais forte. Shadowslave, capítulo 110. Lembrança. Sunny encarou a Santa das Sombras, atônito. A tempestade de emoções que a destruição do escudo maior havia provocado ainda puxava suas cordas emocionais, mas agora, um sentimento igualmente poderoso estava lentamente surgindo em seu peito. Sem saber como lidar com tudo isso, ele simplesmente piscou algumas vezes e disse em um tom monótono: Então, deixe-me entender isso. Ele deu o escudo ao seu monstro de estimação na esperança de que ela pudesse usá-lo. E ela o fez, de certa forma. É só que, em vez de empunhar a memória, ela comeu-a. Sunny hesitou por alguns momentos, imaginando se finalmente havia perdido o juízo. Mas não, o eco da voz do feitiço ainda ressoava acima das águas escuras, sussurrando a mesma frase repetidamente. A Santa de Pedra ficou mais forte. Com um suspiro pesado, Sunny invocou as runas e encontrou a descrição da sombra. No fim dela, as runas estavam ligeiramente alteradas. Fragmentos de sombra. 200. Um brilho selvagem apareceu em seus olhos. 2 fragmentos. Ele havia recebido a memória do escudo maior após matar um espectro particularmente resistente, que, apesar de sua aparência assustadora, acabou sendo apenas um monstro desperto. Por matá-lo, Sunny havia recebido 4 fragmentos de sombra. Mas isso foi porque seu próprio núcleo de sombra estava latente,
Como tal, ele sempre recebia o dobro da recompensa em batalhas contra criaturas de rank superior, 2 para cada núcleo de alma que uma criatura desperta possuía. A Santa de Pedra era uma dessas criaturas, então era lógico supor que ela não receberia o mesmo tratamento. O escudo maior veio de um monstro com 2 núcleos despertos, então ela recebeu 2 fragmentos por consumir sua memória. O que significava que, com um fogo de empolgação ardendo em seus olhos, Sunny rapidamente invocou outra memória. Um olho repugnante com uma ameaçadora pupila vertical apareceu do brilho dissipado da esfera de luz descendente. Esse olho veio de uma criatura semelhante a um basilisco que Sunny havia matado algumas semanas atrás. Para sobreviver à batalha, ele teve que enfrentá-la com os próprios olhos fechados, confiando apenas no sentido das sombras para se mover pelos escombros e desviar dos ataques da fera mortal. No final, ele havia decapitado a coisa vil com um golpe de sua lâmina rápida segundos antes de ser despedaçado por suas garras. Foi um bom teste para sua habilidade de combate nascente. Infelizmente, a memória não vinha com nenhum dos poderes que a fera real possuía. Era apenas capaz de produzir um inofensivo feixe de luz vermelha, que só poderia ser usado para criar iluminação ambiente, pelo menos no caso de Sunny, que conseguia ver no escuro. Agarrando o olho, ele o estendeu para a Santa de Pedra pegar. A sombra agarrou a coisa repugnante, levou-a ao peito e então a esmagou em seu punho blindado. Mais uma vez, a memória se desintegrou em inúmeras faíscas minúsculas de luz etérea, que foram absorvidas pela escuridão escondida dentro do corpo elegante da criatura. A Santa de Pedra ficou mais forte. Sunny sorriu e soltou uma gargalhada. Então era assim, as sombras se alimentavam de memórias. Elas as consumiam para receber poder, assim como ele matava criaturas do pesadelo para consumir os remanescentes de suas sombras. Para ter certeza, ele olhou as runas novamente e viu exatamente o que esperava. Fragmentos de sombra, 3200. Memória desperta de primeiro nível, 1 fragmento. Faz sentido. Eufórico com a expectativa, Sunny invocou a próxima memória. Uma armadura de placas volumosa e enferrujada apareceu da esfera de luz e pairou no ar à sua frente. Ele a havia recebido após queimar o ninho imponente de térmitas monstruosas e devoradoras de carne até o chão. Criar uma fogueira na escuridão absoluta da noite da costa esquecida era um empreendimento perigoso, mas ele esperava receber centenas de fragmentos de sombra ao eviscerar o enxame inteiro dessas criaturas minúsculas e glutonas. Julgando pela quantidade de ossos espalhados pelo chão ao redor do ninho, era uma verdadeira praga. Infelizmente, a colônia inteira acabou sendo um único ser demoníaco, rendendo-lhe apenas 6 fragmentos. Ele até teve que recuar sem coletar os fragmentos de alma dos restos fumegantes do ninho, assustado pela aproximação de vários horrores caídos que foram atraídos pelas chamas brilhantes. A memória era um pequeno consolo, já que seu próprio manto do titereiro era superior a ela em todos os aspectos. Mas agora, finalmente, poderia ser útil. A Santa de Pedra devorou a armadura assim como havia devorado as outras 2 memórias. Mais uma vez, o feitiço anunciou que o monstro sombrio havia ficado mais forte. As runas mudaram novamente. Fragmentos de sombra, 6200. Toda vez que os números mudavam, Sunny sentia uma profunda sensação de satisfação. Seu ameaçador cavaleiro de pedra estava se tornando mais temível a cada segundo. Ele suspeitava que viciados em jogos de azar sentiam algo semelhante no auge de uma rara sequência de vitórias. Envolvido pelo momento, ele pegou a próxima memória, mas parou e encarou o pequeno sino de prata que jazia silenciosamente em sua mão. Esta foi a primeira memória que ele já recebeu, mal se agarrando à vida no frio amargo e terror do primeiro pesadelo. Era a memória mais fraca que ele tinha, mas também a mais significativa. Sunny havia matado um humano para recebê-la e usou-a para matar outro. O sino de prata era um lembrete. Com olhos sombrios, ele leu as runas que tremeluziam no vazio sem luz de sua alma. Uma pequena lembrança de um lar muito perdido, que já trouxe conforto e alegria ao seu dono. De repente, esgotado da excitação que o consumia apenas alguns momentos atrás, Sunny suspirou pesadamente e dispensou a memória. Havia uma expressão sombria em seu rosto. Olhando para a Santa de Pedra imóvel, ele se virou. Isso é suficiente por hoje. Ah, que dia longo! Acho que vou dormir agora. Saindo do mar da alma, ele ficou em silêncio por alguns minutos, depois caminhou lentamente até sua cama e se jogou nela. Dispensando o manto do titereiro, Sunny se envolveu no cobertor e fechou os olhos. Ele estava tão cansado.